Fernanda, tudo bom? Tudo bem? Me escuta bem? Estou escutando bem. E aí, um prazer falar com você. Então, depois de tanto tempo, né? Já até voltei do meu estágio em Barcelona. E como é que foi? Foi muito bom, sabe? É uma experiência que todo mundo deveria passar, né? Eu acho. Viver um tempo fora, voltar, isso eu acho que abre muito a nossa cabeça, né? Para outro mundo, para outra cultura. É um aprendizado muito grande. Tem suas dificuldades, né? De estranhamentos, tem um período assim do primeiro mês para você se acostumar com a língua, com os trejeitos das pessoas. Você tá fora do seu país, né? Da sua zona de conforto. O começo é difícil, é perrengue, mas depois você se acostuma e aí você volta, você fica com saudade, mas também é passageiro, aí já não tenho mais saudade, já tô bem. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 6 meses lá em Barcelona e depois eu fiquei um mês na Ásia. E como é que foi isso? E E assim, co- como é que você chegou então aí nessa coisa de ir para Barcelona e depois ir para a Ásia? não, na verdade a Ásia foi uma férias antes de voltar para o Brasil, porque eu Ah, falei, já estou no meio do caminho do mundo, né? Então sim. eu vou ficar um mês lá, mais perto, e depois eu volto. Mas eu dei uma passeada, fui para Singapura, para Malásia, para Tailândia, para Turquia. E qual outro país, gente? Esqueci agora. Mas lá foi bom que eu falei inglês. E é interessante que como eu fiquei 6 meses falando castelhano, né, falando espanhol, mas na faculdade eu falava inglês, Uhum, eu acho que o fato de ter falado outra língua, que mesmo que não fosse o inglês o tempo todo, meio que destravou os idiomas na minha cabeça, sabe? uhum. E aí, engraçado que depois de 7 meses eu voltei para o Brasil, eu tinha esquecido algumas palavras em português. Eu falei, gente, eu estou muito chique. Aí, às vezes, eu falava para o garçom gracias. Aí eu não, estou aqui. Mas isso acontece porque é o dia inteiro daquilo, né? O dia inteiro é você falando, ouvindo, falando, ouvindo. Chega uma hora que você já sonha, né? E já Uhum, tá. é, E pronto. E a gente acaba que não é que a gente esqueça, né, a nossa língua materna, mas é porque realmente você tá tanto com aquilo que às vezes as palavras faltam, né? Você tá é, sempre falando graças, graças. Às vezes, mas o nada, obrigada some. nada como viver o idioma, né? Sim, sim, Os nada. dois, né? Tanto o espanhol quanto o inglês. Eu falo, nossa, como que fez diferença, assim, nas minhas conversations ter vivido, sabe? Sim. E é interessante porque pronto, você foi para Barcelona, mas você fez o TOEFL, então, para ir para Barcelona. Eu estudo na USP, aqui na FEC, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, e tem um processo de fazer o doutorado sanduíche, ou mestrado sanduíche, no meu caso, doutorado, que é um estágio optativo que você faz no meio do curso. Então, você concorre lá a algumas bolsas, tem vários tipos de bolsas, no meu caso, eu concorri à bolsa da CAPES, que é uma bolsa do governo. E para concorrer, um pré-requisito é você ter proficiência ou na língua do país. Então, na Uhum, Espanha, eu poderia ter apresentado algum certificado de espanhol ou inglês. O inglês, ele vale para qualquer país, é uma língua universal, né? Eu nunca tinha estudado espanhol. Falei, gente, eu sei que espanhol tem umas pegadinhas, tem muito falso cognato, né? E o inglês eu me viro. Então eu falei, eu prefiro estudar inglês e uhum. passar para o TOEFL. Vai que eu resolvo não ir para a Espanha, eu tenho várias opções, porque a gente pode escolher, né? No caso dessa minha bolsa, para onde a gente vai. E eu estava em dúvida, eu falei, quero ir para o Rio de Janeiro da Europa, né? Eu vou para Barcelona. Eu queria muito
acima de estudar, até eu queria também viver a cultura. E eu acho que a cultura europeia é muito interessante. Então, eu queria ir para lá. Então, eu preferi estudar inglês do que começar do zero o espanhol. Eu vi que assim, as pessoas que também foram para a Espanha, eu acho que uma grande parte fez o espanhol mesmo, fez as proficiências, mas eu preferi fazer o TOEFL e deu certo, né? Foi perrengue, mas deu certo. E as aulas eram ministradas em inglês ou em castelhano? Então, lá na Espanha, lá em Barcelona, ela é muito diferente do resto da Espanha. O pessoal lá está na Catalunha. É como se fosse um outro país. Eles falam catalão. Então, eles têm a língua assim, muito forte, eles querem falar o catalão. Então, no metrô, por exemplo, eu via primeiro tudo escrito em catalão, depois em espanhol, e às vezes em inglês. Às vezes tinha catalão e inglês, né? Então nem tinha tanto espanhol. Então, na faculdade, eles preferiam dar aula em catalão para fortalecer mesmo a cultura, a linguagem é o maior símbolo de cultura, né? Ou em inglês. Então, eu tinha pouquíssimas aulas em espanhol. Ainda mais que eram aulas de negócio, de business, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, era inglês. E vem gente do mundo inteiro. Então, essas faculdades, elas têm um índice de internacionalidade, porque as faculdades têm rankings, né? Mundiais. Então, Harvard, Oxford, essas faculdades estão sempre em primeiro lugar. E uma das coisas que conta é o número de estudantes estrangeiros. Aí você tem outros índices de publicação, número de professores versus alunos, tem várias coisas, e uma delas é o número de estrangeiros. Então, tinha gente do mundo inteiro. É mais fácil gente do mundo inteiro saber inglês do que catalão ou espanhol, que lá, no caso, eles falam castelhano, né? Aqui na América do Sul, espanhol é espanhol, mas lá é castelhano porque era o reino de Castilha, né? Sim. Então, assim, eu tinha as aulas, tinha chinês, japonês, alemão, norueguês, um pessoal que falava, e era bom, porque eu acho mais fácil entender o inglês de alguém que não é nativo inglês, né, do que uma pessoa que fala inglês desde que nasceu, porque as pessoas falam mais devagar, tem os sotaques, então é muito interessante você falar inglês com um italiano, né, com uma pessoa que... Sim, é bem diferente. É um acento muito, muito diferente, né? E eu Sim. acho mais fácil de entender, e as pessoas também se esforçam para usar um inglês mais internacional, com palavras mais básicas, então você não vai ver palavras super sofisticadas e assim, muito específicas de inglês nesses ambientes, porque é a língua materna de pouca gente, né? Mas todo mundo se comunica pelo inglês. Então, foi um... Eu não achei que eu fosse falar tanto inglês em Barcelona, né? Mas o ambiente acadêmico era, acho que 80% de inglês. E foi a primeira... Isso é muito interessante. Isso eu não sabia, porque claro, né, a gente tem alunos que fazem a prova para ir para a Espanha, a gente tem alunos que fazem a prova para ir para a China, para o Japão, e é claro que tudo isso é uma realidade diferente de você fazer a prova para ir para um país de língua inglesa, não é? Porque mexe com outros idiomas, e até foi o que você falou, quando você sai na rua e você vê as coisas, né, seja no metrô, aquilo tá também no idioma do local, nem sempre tem em inglês, né, e quando tem, pronto, não é o coisa, então isso é uma experiência diferente de você ir para um país de língua inglesa, né, e você tem, pronto, é um outro processo, é o processo da língua local, que aí você, né, acaba... que se você não sabe, você acaba aprendendo coisas, porque você está inserido ali naquilo e você também tem que você vê e tal, mas eu acho, isso é uma coisa muito interessante, isso tudo que você falou desse processo, e essa questão das turmas de ter muitos alunos de vários locais do mundo, porque pronto, a experiência é contato com várias culturas, não é?
Você faz um amigo que... eu tenho um colega de classe que é da China e aquilo é um comportamento diferente, né? A pessoa tem Sim. uma outra cultura. Ou da Noruega, de onde seja. E isso é muito legal, é uma coisa bem multicultural, né? Sim. E Isso aí, é... depois que eu fui para a Ásia, eu fiquei impressionada com o tanto de gente que fala inglês. Né? E eles falam 2, 3 línguas, mas assim, mesmo pessoas simples, um vendedor de frutas na rua fala inglês na Ásia. Em Singapura, todo mundo fala. Em Singapura tem a língua deles, lá tem 2 línguas, eu não sei falar nada, né? Não tem, é uma estrutura totalmente diferente, e inglês. E todo mundo fala inglês lá. Eu falei, nossa, gente, olha só que privilégio, né? Poder falar tantas línguas assim. Então, o inglês me ajudou muito lá na Ásia. E é engraçado que parece que é uma trava, né? Que destrava um negócio do nada. Você fica, poxa, eu estudei a vida inteira inglês aqui no Brasil, mas você não usa? Sim, Né? sim. Aí você vai para um outro lugar que você fala, putz, eu tenho que usar, porque aqui se eu não falar inglês, eu não vou falar. Sim, sim, é outra coisa, o que você desenvolve em 6 meses morando fora assim, é enorme, porque é isso que você falou, você não tem o que fazer, você tem que falar, porque o que acontece muitas vezes quando você está no Brasil, às vezes não a gente sabe que uma das questões é a falta de oportunidade de falar de fato, mas às vezes você tem a oportunidade, mas você trava, porque pronto, se você falar português, vão te entender, não é? Então, você tem aquela coisa, você tem um recurso, né? Que é o recurso. Quando você está numa situação dessa, você não tem o recurso da sua língua materna. Então, você é aquilo, você, né? A timidez, ou as coisas você tem que ser deixadas de lado, porque você precisa se comunicar. E isso faz com que, claro, você acabe desenvolvendo mais, às vezes, do que você desenvolveria, né? A gente sabe que não é um requisito. Por exemplo, você não precisou viajar para o exterior para fazer a prova do TOEFL, né? Você não precisou não precisei viajar para o exterior para melhorar meu inglês para fazer a prova do TOEFL. Isso não precisou acontecer. Mas depois que você vai, é inevitável você melhorar, né? As suas habilidades, porque tudo é prática, é ouvir, né? Você está ouvindo aquilo ali no tempo todo, você tem que falar, você está lendo, o contato ali aumenta, a exposição. E isso, para qualquer idioma é assim. E sabe que eu sou uma pessoa muito cara de pau e sociável e comunicativa aqui no Brasil, né? E eu percebi outra Bárbara lá em Barcelona, porque pela primeira vez eu parei para ouvir muito mais do que falar. Então eu fiquei uma pessoa muito mais observadora dos outros, e no começo eu olhava, eu tinha que ver a pessoa falando para entender o que ela estava falando. Eu tinha que ver a expressão, eu tinha que ver o lábio se mexer. Se ela falasse comigo assim de lado, andando, eu não conseguia entender, porque só ouvir não era suficiente. Então eu acho que eu fiquei uns 2 meses assim, ouvindo muito, e até falando, nossa, eu não consigo me expressar, sabe? Porque é muito ruim você. Às vezes a gente quer falar alguma coisa que tem uma palavra específica em português. E a gente até fala, não estou achando a palavra, aí alguém te ajuda e fala, é isso, né? Em outro idioma, às vezes você não acha essa palavra, e você tem que explicar o que é a palavra. Você não fala a palavra, mas você explica o contexto. Isso é muito cansativo, né? Então, no começo eu sentia muito sono, muito cansaço, depois eu fui até ver com um professor que é neurocientista, o Siddhartha Ribeiro, e ele estava comentando que ele virou neurocientista porque ele foi fazer um doutorado de sanduíche também, e ele sentia muito sono, ele foi para os Estados Unidos. E ele foi ver por que as pessoas que iam para outros países queriam dormir tanto, e ele disse que isso era muito cansativo para o cérebro, esse primeiro impacto, né? Eu falei, gente, é exatamente o que eu tô sentindo. Aí, depois de um tempo, isso meio que vai entrando por osmose, sabe? Mas parece que entra por osmose para outros idiomas também. Então, no Natal, eu fui para a Itália. Parece que estava mais fácil entender italiano do que se eu tivesse ido do Brasil direto para a Itália. É muito louco, né? Como parece que as coisas no cérebro estão muito interligadas ali. A área de idiomas, né? Acho que está tudo Sim. no mesmo pedacinho ali. Já tinha ligado a chave, né? É muito louco. E eu voltei para o Brasil em maio,
e eu continuo praticando todos os dias. Então, Isso é isso fez ótimo. muita diferença. Diferença, sim. Todos os dias. E quando você, então, decidiu, então, que você ia fazer a prova do TOEFL, você nunca tinha feito a prova antes, Bárbara? Foi a sua primeira vez? Eu nunca tinha feito e eu tinha muito medo. Por quê? Eu cresci na Coab, eu tenho uma história de vida bem, bem legal, que tenho muito orgulho dela, já tive muita vergonha, hoje em dia eu tenho muito orgulho. Eu cresci numa família muito pobre, assim, estudando em escola estadual, o inglês que a gente tinha era verbo to be, e eu aprendi inglês com os Backstreet Boys. Sou muito grata a eles, porque o dinheiro que eu tinha, eu trabalhava, eu comprava minhas roupas e sobrava, eu comprava uma revistinha com a letra e com a música. Então, assim, ter contato com música foi o que me ensinou o inglês que eu sabia quando eu fui fazer o TOEFL. Então, eu sempre fui muito curiosa. Eu passei no vestibular com 17 anos e também não tive. Depois você entra para a faculdade, né? Fui para a USP, na USP tem um ambiente acadêmico que tem muita publicação em inglês. Mas ali, assim, eu lia, nunca desenvolvi muito o meu inglês, mas eu sempre, acho que por conta das músicas, que eu sempre gostei muito de música e sempre quis entender o que eu estava ouvindo, isso me ajudou a desenvolver muito minha escuta. Foi Ótimo, isso. ótimo. Então, quando eu fui fazer o TOEFL, eu nunca tinha feito, e eu lembro que quando eu estava no colegial, tinha um menino que tinha mais dinheiro, e ele tinha feito essa prova. E ele falou que era muito difícil. Eu coloquei aquilo na minha cabeça que era uma coisa impossível. E quando eu fui fazer o mestrado, eu podia fazer o TEAP ou o TOEFL, e aí todo mundo optava pelo TEAP porque era mais fácil. Se eu pudesse ter feito TEAP, eu teria feito, mas a CAPES não aceitava para o processo do doutorado de sanduíche, né? E eu lembro também na faculdade, eu tive mais essa afirmação de uma colega minha falando, eu fiz o TOEFL, ele é muito difícil, para o doutorado tem que ser o TOEFL. E eu sempre, na minha cabeça, eu tinha aquele estigma de que era uma coisa impossível, que só conseguiria fazer quem tivesse tido contato e tivesse tido a oportunidade de ter uma formação nessas escolas de inglês. Falei, então isso não é para mim. Tanto que no processo seletivo todo do doutorado de sanduíche é um processo muito longo, você tem que escrever um projeto, tem que ter uma carta, é um processo assim de meses de preparação. Quando eu recebi a notícia que eu tinha conseguido a minha nota para o TOEFL, foi mais emocionante do que quando eu consegui passar no processo seletivo inteiro. Eu chorei de uma forma assim que eu não acreditava, e todo mundo sabia o tanto que aquilo era um tabu para mim, que o próprio, eu falei para as pessoas da pós-graduação, o secretário da pós-graduação que eu tinha passado, eu fiquei assim, radiante, né? Isso teve um marco muito grande na minha vida, e eu nunca me preparei tanto para uma coisa. E eu lembro que foi a minha amiga Adriana que falou do seu curso. E ela falou assim, olha, o TOEFL é estratégia, e eu sou assim, meio displicente para estudar para essas coisas, né? Ela falou, o TOEFL é estratégia, não é só inglês. É claro que você tem que ter um inglês intermediário, mas tem um jeito de responder à prova. E eu não acreditava muito nisso. Aí eu falei, mas é essa oportunidade que eu tenho. Eu não vou começar a estudar espanhol do zero, não dá tempo. Eu vou ter que tentar com o inglês que eu tenho. E eu nunca tinha feito a prova. E aí, tanto que eu fiz a prova um tempo antes para dar tempo, porque falei, se eu não passar nessa, eu ainda consigo fazer mais uma, né? Eu falei, eu preciso de 71 pontos. Se eu fizer 71, tá bom. E eu fiz, sei lá, 82, alguma coisa assim, né? Que eu fiquei muito satisfeita. Eu precisava de menos até, né? Mas eu eu comecei pelo TOEFL ITP. ITP, o IPT, ITP. ITP, tem o ITP, né, e tem o IBT, que foi esse que você tirou 82, 80, foi por aí, não é? Eu comecei a estudar por esse, porque todo mundo fala que é o mais fácil. Que é a múltipla escolha. Para mim, não era mais fácil.
Por quê? Porque eu sempre consegui falar razoavelmente e ouvir por conta das músicas. Uhum. E o ITP não vê tanto isso, ele é mais gramática, Gramática, isso mesmo. E eu falei, gente, o meu forte em inglês não é gramática, eu sou cara de pau, eu vou inventar a palavra, eu consigo muito mais, assim, me comunicar. Então eu falei, eu acho que para mim esse outro aqui, eu chamava o TOEFL fodão, que é o IBT. Eu acho que o fodão e o fodinha, que eu chamava, porque eu sempre confundia os nomes. Aí, e os meus amigos falaram, faz o IBT, porque ele é mais aceito pelas universidades. No fim das contas, dava na mesma para o meu processo seletivo. Sim, Mas eu porque o falei, edital aceita os dois, né? aceita os dois, tanto faz a nota, você tem que ter o certificado, tanto faz. Mas aí eu fiquei, já que eu vou estudar para um trem, eu vou estudar pelo fodão, e parece que para mim é mais fácil, né? Uhum. Então eu fiz ele, mas eu comecei a estudar pelo ITP, e aí eu vi as estratégias e falei, gente, não é mesmo? Que eu lembro que você falava assim, olha, a resposta desse tipo de pergunta vai estar na segunda pessoa que fala. Então, assim, eu nunca teria, ou eu teria demorado muito para perceber que a resposta estava na segunda pessoa que fala, sabe? Falei, nossa, que dica importante, parece tão simples, e depois que você começa a estudar as estratégias, parece até que fica óbvio, né? Mas alguém precisa te contar isso, ou você vai demorar anos para descobrir sozinho. Sim, é porque faz sentido, né? Quando você vê estratégia, fala assim, isso aqui faz perfeito sentido e é muito fácil. É mais simples eu fazer assim do que eu fazer de qualquer outra forma. É. E isso quebra muita coisa, e até muita objeção que a gente tem quando chega para estudar a prova, né? É porque, assim, eu passei por um processo muito semelhante ao seu, no sentido de que eu também tinha pavor da prova por tudo que eu ouvia, né? Eu passei anos sem fazer a prova, eu nunca nem tinha visto a prova, e eu tinha verdadeiro pânico da prova por tudo que eu ouvia, os professores falando, amigos que eu tinha que tinham feito a prova, eu falava assim, nossa, e assim, eu só fui fazer a prova quando eu já era professora há vários anos, e eu fui fazer a prova porque eu não tive opção, eu tive que fazer a prova. E aí fui olhar para a prova pela primeira vez, e quando eu olhei a prova, eu falei, ué, gente, mas não é nada disso que me falaram. E foi só aí, depois de todos aqueles anos, foi que eu percebi que a prova era uma prova de estratégia, coisa que ninguém nunca tinha me dito. E não é que o inglês não conte, claro, você tem que ter nível de inglês para conseguir colocar as estratégias em prática, né? Senão você não consegue nem aplicar aquilo. Mas as estratégias, elas correspondem a, pronto, você conseguir, porque também se você tem um nível de inglês altíssimo, mas você não sabe o que fazer na hora da prova, você não sabe, não dá nem tempo para você fazer as questões. Não dá nem tempo. Se você não sabe, o tempo acabou. Quando você viu, acabou o tempo. A prova não é só saber inglês. Então, tinha assim, prova que, quando eu estava estudando, tinha coisa que eu sabia exatamente a tradução, mas eu não sabia responder. Não adiantava eu saber inglês. Né? E eu falava assim para o meu marido, nossa, olha essa pergunta aqui, eu tenho que responder ela assim, porque senão vai dar errado. Eu falei, nossa, mas eu não saberia responder isso em português. Né? Mas ainda assim, eu achei a prova difícil e cansativa. São 4 horas de prova, eu preferi fazer a minha presencial, tem a Home Edition, né, mas eu preferi, porque eu falei, aqui eu tenho segurança de que eu tenho uma boa internet, que não vai ter ninguém me atrapalhando, que ninguém vai falar que eu estava colando, né? Sim. Fui lá e tinha estratégia que eu aprendi de como anotar as coisas, o número de folhas, que você falou assim, acho que 2 folhas. Então, eu ensaiei. É porque depende do centro aplicador, né? Tem centro aplicador que dá número limitado de folhas e tem centro aplicador que vai repondo as folhas para você. Então, então, eu sempre falo para trabalhar com mínimo, que são 3, porque foi um mínimo que a gente já viu. A gente já viu o centro aplicador dar 2 e já viu o centro aplicador dar 3. Desses que limitam, fica aí entre 2 e 3. Eu sempre falo isso porque, pronto, se você não consegue entrar em contato com o centro aplicador antes, e você está sempre praticando com 6 folhas, corre o risco de chegar na hora da prova e eles falam assim, não, toma 2. Não, eles falaram assim, olha, se precisar de mais folha, vocês levantam a mão e pedem pra gente. Falei, não, eu treinei com 2, eu vou fazer com 2. Eu falei, eu já estou, meu cérebro já está certinho para 2, eu não quero fazer com 3, né? Sim. Porque eu fui desenvolvendo um método.
Sim. conforme eu fui estudando. Eu falei, não, eu sei que para essa é isso, eu tenho que anotar assim. Então, fazer esse treinamento foi muito importante. E outra coisa assim que eu fiz também, eu fiz esquemas de mapa mental. Então, você ensinava lá que tinha uma estrutura de resposta. Eu lembro que tinha uma palavra que você tinha que usar para conectar duas frases, por exemplo. O autor falou isso, entretanto, não. Então, você já tinha formado e eu só tinha que completar os buracos da frase, né? Então, eu escrevi, eu colei na minha parede a estrutura que você ensinou, e eu fazia todos os exercícios olhando aquela estrutura e só preenchendo os buracos. Então, assim, na hora da prova, aquilo estava visual na minha cabeça, sabe? Sim. Não é essa palavra, é however, é sei lá o que eu tenho que usar para conectar, é isso aqui que vai me dar ponto. Isso aí, excelente. E agora a prova está menor, sabia? A prova sofreu alteração agora, dia 26 de julho, e agora ela tem 2 horas de duração. Nossa, a minha foi 4, acho. Porque quando você fez a prova, a gente, além de ter uma sessão de reading e a sessão do writing serem maiores, a gente ainda podia cair um texto extra, né? Então, o padrão eram 3 textos, mas podiam cair 4. Né? Eu A nem sessão lembro do quanto. listening podia ser maior. Hoje em dia não pode mais. Acabou isso. A sessão do reading só tem 2 textos, 20 questões. Não pode ter 3. A redação independente saiu, aquela última de 30 minutos, e entrou uma redação de 10 minutos. Nossa! Olha E só, aí gente, a prova ficou mais curtinha. Nossa, eu fiz tudo na época errada, mas eu tenho muito orgulho, sabe? Eu Sim. falei, eu passei no TOEFL fodão na época que era mais difícil. É isso aí. E você chegou, você conseguiu conciliar bem a preparação com o seu dia a dia? Eu sou uma pessoa que trabalho muito bem sob pressão, né? E sou uma pessoa que procrastino muito bem. Então eu falei, eu vou pegar o cronograma mais curto, acho que era de 30 dias, né? Eu acho até que um pouquinho menos, acho que é 20 20, 20 24, é. 21, por aí. Aí tinha, primeiro assim, eu comprei muito antes falei assim, eu vou ser uma aluna dedicada, vou fazer o de 60 dias, sei lá. Comecei a fazer, não fiz, fui ali na minha malemolência, aquela coisa, hoje não dá, né? Fui naquela folga minha, como eu sempre faço, aí até que chegou o limite, eu falei assim, gente, agora eu tenho que estudar porque eu não tenho mais tempo. Aí o que eu fiz? Eu peguei cronograma menor, de 24 dias, sei lá. Acho que é 24. 21, não lembro. É. E fiz em 10, faltando 15 dias para a prova. Aí eu falei para o meu marido, eu falei, olha, tive uma conversa séria com ele. Eu não vou trabalhar, eu sou autônoma, né? Então eu tenho flexibilidade. Remarquei meus clientes. Falei, eu não vou fazer almoço, eu não vou fazer nada, eu preciso só de apoio para eu estudar. Você faz o almoço, né, não fala comigo esses dias, né? Eu falei, eu vou ficar no escritório, que a gente trabalha home office. E aí um trabalha na sala, o outro no escritório. Eu falei, o escritório é meu nos próximos dias. E aí eu colocava, tinha toda a minha cena. Tinha um óleo essencial para concentração, tinha minha água, tinha tudo ali, o esquema. Então eu acordava, tomava café da manhã, ele lavava as louças, eu ia estudar, sentava na cadeira e fiz todo o cronograma certinho. Não pulei nada. E eu te mandei um e-mail, eu lembro. Eu falei assim, Fernando, tô fazendo o menor cronograma, mas em 10 dias. E foi importante a rapidez. Era você e uma outra moça que me respondiam. Eu e a Luana. E aí, às vezes, assim, nem tinha dado tempo de vocês corrigirem a primeira, eu já estava mandando a segunda, aí eu fui vendo a importância de esperar a primeira correção para ir para a segunda, porque eu também estava com pouco tempo, né? Mas aí eu fui pegando o jeito, lá pelo segundo, terceiro dia eu já tinha pegado o jeito, né? Mas foi isso, eu estudava de manhã, à tarde, às vezes até à noite, por 10 dias, não fiz mais nada, né? Eu tive a sorte de ter tido esse apoio, mas eu também não precisava ter sofrido isso, se eu tivesse feito com mais tempo e tal, mas eu funciono desse jeito. Sim. Então, mas deu na minha certo. cabeça, deu. E eu tive um dia de descanso antes da prova. Uhum. Eu acho que isso foi muito importante.
Fui fazer a prova, não, e foi um momento muito tenso, porque eu ia casar, eu ainda estava noiva na época. E no dia da prova, era o dia que eu tinha que viajar para preparar as coisas, que eu casei em Ilhabela, eu morava em Ribeirão Preto. Eu ia para Ilhabela para preparar um monte de coisa do casamento no dia da prova. Então, era um estresse do Em casamento, dobro. de preparar as coisas à distância, mas a prova, sabe assim, eu falei, gente, no mesmo ano eu vou casar, eu vou morar em outro país, eu vou fazer esse TOEFL, eu quase fiquei, né, fiquei louca, mas aí eu terminei a prova, meu marido estava lá para me buscar, e a gente foi para Ilhabela, eu falei, nossa, que dia, hein? Mas eu Mas saí correu tão tudo bem na aliviada. prova? Deu, na prova e no casamento, nos dois. É. Não, eu saí e falei assim, acho que dá, saí bem esperançosa, né? Aí demorou, eu acho que uma semana para sair o resultado. Saiu, mas saiu antes deles, não 10 dias. Eles davam, agora eles dão 6, mas quando você Ah, fez, eles davam até 10 dias. não, eu acho que saiu tipo em 6, mas eu entrava todo dia, umas 5 vezes ao dia, na esperança. Aí eu lembro quando saiu o resultado, eu estava em Foz do Iguaçu, acordei, fui fazer xixi, peguei o celular, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site. Aí saiu o resultado, e era 7 horas da manhã, a gente tinha passeado no dia anterior, mas eu acordei meu marido, né? Meu noivo na época. Falei, eu passei, eu não acredito. Saí pelada do banheiro correndo. Falei, ele, eu tô dormindo. Eu falei, não, mas você vai ter que acordar agora. Eu não acredito que eu passei. Ai, que bom! Eu fico É, muito, claro, fico muito feliz você e fico feliz também que correu tudo bem, não é? Você a preparação eu sei que você, né, deixou ali, mas correu bem porque você conseguiu fazer uhum, tudo, correu tudo bem no dia da prova, não houve problemas, isso também é importante. E correu tudo bem no seu doutorado, né? A é. sua experiência em Barcelona. E agora? Quais são os seus planos para agora? Agora eu estou grávida. Parabéns! Então, meus planos é ser Parabéns! mãe nos próximos 3 meses. Eu tô de 6 meses. Eu voltei, engravidei. E defender minha tese, né? Eu tenho um prazo até 2026, porque como eu Uhum. fiz doutorado, eu entrei na época do Covid, eles deram 2 anos a mais, então eu tenho 6 anos para a defesa. Mas eu quero defender antes da bebê nascer, então eu pretendo defender agora em dezembro, não sei se dezembro vai dar tempo, mas eu também sou igual do TOEFL, eu deixo para a última hora, já tenho os dados, sem analisar. Ou janeiro eu vou defender, e é legal que a professora que me acolheu em Barcelona está me ajudando, e ela fica me cobrando. Ela fala, Bárbara, e aí, o que você fez? Eu falo, ai meu Deus, agora eu mudei o mindset, pensando assim, em vez de, gente, que cobrança chata, que cobrança necessária, né? Porque senão se deixar comigo eu procrastino, né? Mas Mas que bom que criou, então, esse vínculo, né, também. sim, sim. Isso, é excelente. Mas eu acho que assim, é incrível que esses 10 dias de preparação me ajudaram na prova, mas não só para isso. Foi a primeira vez que eu estudei inglês, de fato. E eu já tinha tentado estudar o TOEFL em cursos online, aqueles English Live da vida, aquelas coisas, mas não era preparatória para o TOEFL e eu achava chato, não funcionou para mim, né? Uhum. Mas aquilo de ter lido tanto, ter descoberto tantas palavras diferentes, eu lembro, tinha o texto do dinossauro, né, Sim. o dinossauro, sei lá o quê, eu falei, gente, textos, e assim, são textos que não, falei, nossa, se caísse alguma coisa da minha área, se eu fosse uma pessoa paleontóloga, mas são textos de coisas que não são do dia a dia. Não. A diferença de um esquilo, de um habitat para o outro, né? Mas aquilo foi tão importante para o meu vocabulário, foi uma imersão que me ajudou no inglês para o resto da vida. Sim, Então, a eu gente falo, lê muito, escuta muito, né? Na prova do TOEFL se escuta muito, lê muito, escuta muito, os temas são muito diversos, realmente. É interessante você falar esse negócio de paleontologia, porque, de fato, dinossauros é um tema querido do TOEFL, né? Parece eu que, não tipo assim, sei, toda hora, gente. também não sei. É Também não dinossauro, a astronomia, eles adoram falar dos outros planetas, né? sei. É de água
na Lua, e do ambiente acadêmico, tipo, tô na universidade, vai ter aula do que sei lá o quê, o professor faltou, e a academia da universidade é ruim, são esses os temas aí, né? Mas dinossauro realmente um tema Ai, querido. Eu já perdi a conta de quantas vezes fiz prova e o tema da redação integrada era dinossauro. Já, assim, eu olhava assim e falava, gente, não pode ser a minha sorte, eu só pego dinossauro. Não, eu falei, dinossauro é endotérmico ou outro tipo? Isso aí. Falei, gente do céu, como que a gente nunca aprendeu isso na escola, né? Então não dava nem para eu chutar, tipo, não, eu sei que dinossauro é isso, não dá. Você tem que ler o texto, porque o seu conhecimento geral não é suficiente para o conhecimento dos textos deles. Sim, o conhecimento está ali, é aquele conhecimento dali mesmo que a gente... O bom é que justamente assim, não é realmente esperado que você tenha conhecimento prévio nenhum. Então, tudo que você precisa é entregue ali, né? Tudo que você vai ter que repetir, ou que você vai ter que responder, está tudo ali. Você não precisa saber nada. Exato. Até porque, né? Não pode. Eu lembro que uma prova que eu fiz na questão 4 do speaking caiu, era... A questão 4 do speaking, não. Foi uma questão do listening. Que o texto era sobre 2 tipos diferentes de fossilização. Gente, eu nem sabia que tinham 2 tipos diferentes. Não, eu nem sabia que existia a discussão se o dinossauro era endotérmico ou não. Pois. Que o tipo de estrutura de veia que tem dentro do osso do dinossauro fala que ele cresce de tempos em tempos ou cresce de uma vez. Olha, mas isso ficou bem na sua memória. Ficou. Não, eu sei tudo de dinossauros agora por causa do... Aí, sabe uma coisa também que eu falei que foi muito engraçado? Os falsos cognatos e coisas que a gente pensa, né? Eu lembro que tinha um texto de Billboard. Como que é outdoor? É uma questão, é isso mesmo, é uma questão do speaking, não é? Sobre intrinsic memory. Não é? Que era do tigre que estava no outdoor, Isso, e aí isso aí. E aí eu falava, gente, o que é Billboard? Aí eu confundi com Broadway. Aí eu falei, gente, o que tem esses tigres andando na Broadway e tal? Aí eu fui descobrir que outdoor não existe em inglês, é Billboard, né? Eu tava errando por falta de vocabulário meu. Eu falei, nossa, que gafe, né? Então, umas coisas assim. E, tipo, ficar vendo outdoor de tigre. Olha esse negócio que cai na prova, né? É uma coisa... Outdoor de tigre. Sim, mas é isso sim, é esse exercício de intrinsic memory, que ele fala sobre essa questão de você ver o billboard e depois, se alguém te pergunta se você viu, você não se lembra de ter visto. Mas se alguém te pergunta para falar o nome de um animal com P, você fala panther, ao invés de falar pig, isso. que é o animal mais comum. Então é porque aquilo ficou registrado na tua memória, embora você não se lembre daquilo conscientemente. Essa a questão. Mas aí, sabe uma coisa que eu fiz? Como eu não sabia, e eu, assim, não ficava estudando, não ia olhar no Google Tradutor para fazer a prova, porque eu ia estar me sacaneando, né? Sim. Aí eu comecei a inventar a resposta. Sabe? Eu falei, eu acho que é isso e tal. E aí eu lembro que a Luana falou assim, Bárbara, em nenhum momento eu falei isso. Se você não sabe, você se limita a dizer o que você sabe, não invente, né? Sim. Porque eu comecei a inventar coisas falando assim, e tem uma coisa, tipo, não era isso, né? Eu querendo dar uma... Preencher o tempo, né? Vou preencher esse tempo aqui. Tá. Jeitinho brasileiro, meu Brazilian Way aqui, vai que cola, né? Isso foi importante também. Que bom, olha, Bárbara, eu fico super feliz que o curso tenha te ajudado, que a experiência tenha sido positiva, com tudo. Te agradeço muito por estar aqui hoje comigo, te agradeço por tudo, pelas indicações. Nossa, eu já te indiquei para umas 10 pessoas, e eu falo, gente, é estratégia, nossa, tem que fazer, e elas são gente boa, e... Nossa, te indiquei para um monte de gente, te comprou, eu quero uma parte das receitas, hein? Mas realmente, você merece. Bom. Eu espero nunca ter que fazer o TOEFL de novo, mas se eu tiver, eu vou ter que estudar de novo outra vez as estratégias. A gente não sabe, às vezes um pós-doutorado.
Ai, não, tá bom, só Aquela doutorado. Ah, Tá bom. acho que já tá bom. Tô em outra fase, mas quem sabe, né? Eu falava isso quando terminei o mestrado. Eu demorei 7 anos para começar o doutorado. Falava, não, quero ver mais. E tô aqui terminando o doutorado. Quem sabe, né? Quem sabe? Nunca São sabe. fases da vida da gente. Mas, são fases agora, não, né? Mas quem sabe daqui a 7 anos. Cada 7 anos dizem que a gente muda, né? Fecha o ciclo, né? É. Então, olha, muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Te desejo muito sucesso, muita felicidade para você, sua bebê. Muita saúde, não é? Obrigada. Tudo que a gente deseja para os nossos filhos é saúde, né? Muita saúde, que muita saúde. É. E que você, pronto, curta bastante, muita felicidade para vocês. Obrigada. Thank you so much. My pleasure. Gracias. Gracias por todo. De nada. O meu espanhol é quase nulo, então é muito pouco mesmo. Mas olha, eu te agradeço muito mesmo, de verdade, por estar aqui e por estar sempre comigo ali no Instagram. Eu sempre Sempre fico muito tô. feliz, eu sei. E desejo realmente para você toda felicidade, muito sucesso. E agradeço a Adriana pela indicação do curso, por ter Foi a indicado Adriana. você, e você por ter confiado no nosso trabalho, né? E ter acreditado que a gente te ajudaria. Que isso é importante também, não é porque toda vez que um aluno decide se preparar com a gente, é porque acredita que a gente, né, é no nosso trabalho e que a gente vai conseguir ajudar. Isso é confiança. E eu acredito, assim, eu agradeço sempre a confiança que depositam em mim, né? Que isso é importante, a gente que trabalha como autônomo, né? A gente sabe que é a confiança na gente, né? Que a Sim, sim. pessoa coloca. E pronto, nós não somos grandes corporações, né? Grandes empresas, então a confiança é direta em você, a confiança é direta em mim. E pronto, sempre agradeço essa confiança. Eu que agradeço, vocês foram uma grande ponte para o meu sonho. Que bom. Se não fosse isso, eu não teria passado no TOEFL. Se não fosse o TOEFL, eu não teria tido toda essa experiência que ajudou na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. Eu falar que eu fiz doutorado na Europa faz muita diferença para os meus clientes, para a minha vida acadêmica, para a minha vida de forma geral, né? De ser uma pessoa melhor depois de ter visto tanta coisa no mundo, né? E vocês que deram um start nisso tudo, eu que agradeço a paciência, a presteza, a rapidez, o apoio psicológico e técnico, foi, nossa, não tenho como agradecer. Obrigada, eu fico muito feliz de verdade. Obrigada, então, Bárbara, te desejo tudo de bom novamente. E a gente vai se falando pelo Instagram. É? Vou te indicando mais gente. Agradeço, obrigada. Um beijo grande para você. Um E um beijo. ótimo dia. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.